Olá a todos, meu nome é Rodrigo, eu sou Sales Engineer Latam para a solução de gerenciamento de acesso na Thales. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides e falar um pouco da nossa solução. Então, só em primeiro lugar posicionando aonde a nossa solução se encontra dentro do escopo de gerenciamento de identidade. Então, a nossa solução ela se apresenta na parte de Access Management, que seria dentro dessa pirâmide o passo abaixo. Então, aplicando as políticas de acesso, o duplo fator de autenticação e também o single sign-on. Então, só bem basicão aqui, só posicionar onde que está a ferramenta para que vocês possam compreender melhor aonde que a gente está. Mas a nossa ferramenta a gente consegue integrar com o diretório ativo, consegue integrar com soluções de governança, de forma super transparente, tanto através de conectores, de agentes, ou até mesmo através dentro da nossa plataforma. Então, uma vez que a gente faça já essa integração com um diretório ativo, uma solução de governança, a gente começa a parte do gerenciamento de acesso. E o primeiro ponto é o quê? É a análise por contexto. Então, criar políticas para que você possa aplicar antes mesmo do acesso. Então, antes mesmo que o usuário tenha a possibilidade de de aplicar o duplo fator de autenticação ou até mesmo aplicar uma senha, você consegue definir regras distintas, como, por exemplo, a rede, então definir um range de IP, definir da onde que está vindo, detectar se está vindo, por exemplo, de uma VPN de anonimização, que pode ser um risco, sistema operacional, isso até mesmo sistemas operacionais de dispositivos móveis, também de acordo com o dispositivo, se é um dispositivo que está autenticado num domínio, se é um dispositivo conhecido, então você consegue aplicar políticas distintas além de país, então da localização, se houve uma troca desde a última autenticação. Então, depois que você consegue identificar e criar certas regras, você pode aplicar tanto a senha, seja ela por sessão ou por acesso, e aí a gente já consegue definir também o single sign-on, como também a parte do duplo fator de autenticação. Então, a ferramenta você consegue ter essa granularidade de acordo com grupos de usuários ou também de acordo com cada uma das aplicações. Depois desse passo, aí que entra o ponto principal, um dos pontos principais e grandes diferenciais da nossa ferramenta, que é o SafeNet Trusted Access, que é o quê? São os métodos de autenticação. Então, normalmente, o que você vê como métodos de autenticação em outras plataformas? Muitas vezes só um soft token, ou você tem que comprar algum token físico de algum terceiro. Na Thales não, na Thales a nossa oferta você consegue, é um one-stop shop, que você consegue, dentro da nossa própria plataforma, selecionar tudo, inclusive autenticadores de hardware. Incluso alguns, por exemplo, como aquele token físico que gera o OTP, ele já é incluso no serviço da nossa ferramenta, então não teria um custo adicional. Outros tokens, como por exemplo, a gente vê bastante como FIDO, sim, teria um custo adicional, mas a Thales ela também é fabricante desse tipo de token. Tá? Então, já falei de alguns, mas temos também integração com o domínio, como Kerberos, temos o OTP Push, um próprio aplicativo que é o Mobile Pass, então você consegue ter aquela experiência de aceitar ou rejeitar a autenticação junto com a biometria. Eu vou mostrar um exemplo para vocês já nos próximos slides. Integração com terceiros, como por exemplo o Google Authenticator, autenticação com SMS, e-mail, que já são mais tradicionais. Gridshare, que também é um ponto bem diferencial que a gente utiliza bastante em máquinas compartilhadas, principalmente em casos de usos onde não é possível, por exemplo, o usuário ele não tem um telefone corporativo, por exemplo, para instalar um soft token, ou em um ambiente que ele não pode entrar com nenhum dispositivo, um call center, por exemplo, e também outros modos de autenticação, como até mesmo PKI. Então aqui eu vou compartilhar primeiro uma experiência de passwordless com a nossa ferramenta, então executando o vídeo aqui rapidamente para vocês,
o que que seria? Aqui é um caso de uso de um Windows Logon. Então o usuário, ao invés dele digitar aquela senha complexa, com caracteres e números, é possível também. Basicamente ele dá um Enter, como vocês podem ver. Aqui do lado direito vocês podem ver a tela de um celular. E basicamente o que que se faz? Quando ele deu Enter, veio uma mensagem para o celular para aceitar ou rejeitar a autenticação. Como ela foi aceita, utilizou a biometria. Você poderia também utilizar o OTP que é gerado na aplicação do celular para se autenticar, mas depois que você deu o aceite, uma forma bem simples e rápida de autenticação, o usuário já pôde autenticar dentro do Windows. Essa mesma experiência, porém com senha, é possível fazer também em computadores Mac. Então aí onde tem alguns riscos, como por exemplo, computadores Mac que não estão em domínio, muitas vezes que não aplicam certas políticas. Então aqui também é um caso de uso bem interessante, onde é possível aplicar um duplo fator de autenticação logo no início da sessão e ter toda a rastreabilidade dentro da nossa solução. Outro exemplo que eu quero colocar para vocês aqui seria o caso do acesso remoto. Então, com o mesmo agente do Windows Logon, é possível aplicar um duplo fator de autenticação. Então, aqui no vídeo, vocês podem ver, eu estou acessando um servidor remoto. Então, na hora de conectar, seria aquela mesma experiência de você colocar a senha, como se estivesse dentro de um domínio. E depois de você dar OK e ter feito a validação do certificado, se solicita o OTP. Aqui você pode digitar o OTP, pode utilizar qualquer um dos sabores que eu comentei naquele slide de OTP, de duplo fator de autenticação, mas nesse caso eu também vou usar a opção do push. Então, somente dando OK, envia uma mensagem para o celular de aceite ou recusar, utilizando a própria biometria do celular, o logon é aprovado e você consegue abrir o acesso remoto. Então, mais um dos exemplos que a gente pode aplicar o duplo fator de autenticação já num caso de uso. Então, aqui são casos de uso que eu estou mostrando para vocês que fogem um pouco já do tradicional, que seria a parte por exemplo, de uma integração com VPN ou até mesmo uma integração com nuvem. Nesse exemplo, eu já vou mostrar uma integração com nuvem. Seria uma integração para acessar a console da AWS e eu vou mostrar para vocês um autenticador dentro da nossa plataforma, que é o Gritcher, que eu comentei um pouco antes com vocês, que seria a matriz de números. Então, como que ela funciona? Você não precisa instalar nada na máquina do usuário, na verdade ela aparece no browser, se for na VPN ela vai aparecer, até mesmo se você for fazer um acesso remoto em uma sessão de SSH, você consegue utilizar esse tipo de autenticador. Então, vou executar aqui para que vocês possam ver. Então, aqui dentro do portal da nossa ferramenta, que é uma das opções também que você consegue centralizar o acesso dos usuários, então eu digito o meu nome, solicito esse autenticador em específico, então é uma matriz de números dinâmica, então o usuário basicamente ele tem que relembrar o padrão que ele definiu dentro dessa matriz no primeiro registro, então por exemplo, se ele define, não é possível, mas só como um exemplo, se ele define por exemplo uma coluna, então o token dele seria a primeira coluna 33722. Tá? Não é possível definir esses padrões óbvios, então ele tem que escolher posições saltadas aqui, como se fosse aquele desenho do Android que você faz para desbloquear a tela. E como é uma matriz dinâmica, então se você for autenticar novamente, essa matriz vai estar toda com números diferentes. Então, vamos pegar aquele exemplo fictício que eu comentei. Se fosse a primeira coluna aqui, seriam números distintos. Então, é um OTP dinâmico onde você não precisa relembrar o tipo de acesso. Basicamente, você tem que relembrar a autenticação. Tá? Então aqui somente mostrando como que é a nossa plataforma, o portal, e aqui já logando via single sign-on dentro da console da AWS. Tá? Além disso, a nossa plataforma ela oferece o single sign-on, mas é um single sign-on inteligente. Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas basicamente você configura qual aplicação que você quer que tenha esse single sign-on. Ele é configurável, então se existe alguma aplicação que tem mais algum risco, você não aplica o single sign-on e requer uma nova autenticação. Então aqui, só para finalizar, a nossa ferramenta ela tem todo um escopo de
acessos remotos, aplicações na nuvem, aplicações on-prem, e também pegando diferentes perfis de usuários. Então, como eu comentei, desde um perfil de call center, com um usuário com um dispositivo compartilhado, ou até mesmo um C-Level, que tem vários dispositivos, tendo toda a rastreabilidade e segurança dentro da nossa ferramenta. Muito obrigado. Aqui estão os meus contatos, então qualquer dúvida eu fico à disposição.